Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, um programa original da plataforma de streaming do SBT Interior, o Tela 2. Hoje, dando continuidade em mais um episódio das entrevistas com os prefeitos da região noroeste paulista, quem a gente recebe aqui no nosso estúdio é a prefeita de Potirendaba, Gi Franzotti. Seja bem-vinda, prefeita. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falando novamente no SBT. Tá certo. Prefeita Gi Franzotti começou a carreira política como coordenadora da ação social na cidade, foi eleita pela primeira vez em 2009, foi a primeira prefeita mulher de Potirendaba, foi reeleita no mandato seguinte e agora assume o terceiro mandato eleito pelo PTB. É isso, né, prefeita? É isso, estamos no terceiro mandato e aí cuidando da nossa cidade. Tá certo. Prefeita, qual que é a diferença da Gi Franzotti de 2009, quando foi eleita pela primeira vez, para agora, já no seu terceiro mandato? O que amadureceu, o que mudou? Eu sempre digo, né, que a gente envelhecer, né, tem que servir para alguma coisa, né? Porque geralmente envelhecimento não é fácil, né? Mas isso traz para a gente experiência, traz para a gente maturidade, a gente tem um pouco mais de tranquilidade para resolver as coisas, né? A gente analisa cada situação com mais calma, com mais propriedade e eu acho que isso ajuda, né? Ajuda muito. Hoje você tem mais controle, um impulso político mais controlado, digamos assim. Sabe lidar com as situações adversas, com a política principalmente? Isso, eu acho que ajudou muito toda a experiência, né, todos esses anos vividos aí, porque além dos meus anos como prefeita, eu sempre tive com o Zé Luiz, né, na política. Que é o ex-marido, que também foi prefeito durante várias vezes, né? 3 mandatos também. Né? Essa hegemonia política da família Franzotti se perpetua agora com o teu vice, que é o teu filho, né, o Luiz Sérgio. Isso tem alguma resistência na cidade? Ou vocês têm encarado essa hegemonia política como um bem para Potirendaba? Aconteceu assim, o Zé Luiz foi prefeito 3 vezes. Quando eu fui pela primeira vez, nós não tínhamos um candidato à época que aceitasse concorrer e enfrentar a situação que estava acontecendo naquele momento, né? Uma situação difícil para o município. Tanto é que foi uma eleição disputadíssima, uma eleição que deu até matéria em televisão, saiu até... Isso em 2009. Isso. 2009. Então, quando o Zé falou, não, eu não posso, eu já fui 3 vezes, não posso mais, né? E nós não tínhamos... Está acontecendo uma coisa, Juliana, na política, que é o seguinte, pessoas de bem, pessoas do bem, eles... têm medo, muitas vezes, de se expor, eles não querem se colocar na política, porque vai ver o nome da família, o seu nome exposto, o seu comércio, a sua empresa, o seu ramo de negócio. Então, as pessoas de bem, tanto é que eu tenho alguns amigos, parentes, que falam assim, nossa, você foi entrar na política de novo, não sei como você tem coragem. Então, é a dificuldade, eu acho que eu permaneci tanto, né, e estou com meu filho agora, é a dificuldade da gente ter nomes bons de pessoas honestas que tenham coragem de entrar. Por exemplo, lá em Potirendaba, com certeza, tem muitas pessoas muito mais capacitadas que eu, que poderiam estar à frente, mas eles não querem se dispor, né, com as pessoas, não querem se colocar na política. Tem que ter coragem, então. Tem que ter coragem. E isso é um apelo que eu faço sempre, né, que as pessoas não deixem, né, porque se os bons, né, se não saírem, não concorrerem, vai sobrar espaço para quem? Para os mal intencionados. Então a gente pode esperar que a família Franzotti ainda deve permanecer mais um tempo no poder cuidando de Potirendaba? Olha, eu não sei, eu falo que o futuro a Deus pertence. Eu achei que eu não ia voltar mais, por exemplo, né? E estou aqui trabalhando e cuidando. E nós temos só que agradecer Potirendaba, né? A gente só cresceu ali, a cidade, né, sempre nos acolheu o Zé Luiz muito bem. Então, o que a gente puder fazer, e nós temos só na nossa empresa mais de 800 funcionários, né? Então, essas famílias todas... para que elas produzam bem na empresa, elas precisam viver bem, ter qualidade de vida. Então, é a nossa contribuição aí com a cidade. Você tocou num assunto muito importante sobre a politização da cidade. Potirendaba sempre foi muito politizada, tinha 2 grupos políticos que dividiam a cidade. Sim. Hoje o Brasil está dessa forma, né? É difícil lidar com essa situação. Como que está hoje, nesse sentido, Potirendaba? Eu acho que toda cidade pequena é assim, né? Ela é bem dividida, tem sempre 2 lados. Eu acho que já melhorou muito isso. Hoje, embora ainda tenha 2 lados, eu acho que as pessoas estão olhando melhor propostas, estão comparando, né, mais o trabalho de um, o trabalho de outro, a história de um, a história de outro, as conquistas. Então, eu acho que isso está melhorando. E no país, né, eu acho que nós nunca tivemos tão politizados como estamos agora.
E penso que a população brasileira ainda, né, é um começo, né? Lá na frente ainda vai melhorar mais isso, do ponto de observar melhor, né? Um amadurecimento político, né, prefeita? Exatamente. Prefeita, Potirendaba tem uma veia do setor agrícola muito importante, né? Vamos falar agora de economia. E a gente percebe que, além da arrecadação industrial que a cidade tem, ela tem uma veia agrária muito forte, né? O que hoje a cidade está fazendo para ajudar essas pessoas, esse pequeno produtor? Existe uma rede de incentivos? Como que a gente pode fomentar esse setor que é tão importante para a economia da cidade? Sim, muito importante. Nós hoje, em 342 quilômetros de extensão, nós temos mais de 1.000 proprietários agrícolas, né, de pequeno e médio porte. Isso faz da gente ali uma pequena reforma, né, agrícola, rural e natural. E o nosso objetivo sempre é apoiar esse setor. Por exemplo, né, nós vamos retomar agora o processo de inseminação, né? Nós tínhamos, na outra gestão, já tínhamos esse processo de apoio ao produtor com inseminação gratuita, né, para o rebanho, e a gente está voltando com isso. Nós temos um agrônomo que contratei agora recente, visitando cada propriedade. A gente tem a patrulha agrícola que prepara, ajuda o pequeno proprietário desde a preparação do solo até o plantio. E o objetivo é incentivar mesmo a agricultura, que a agricultura é o que move, né? O nosso município move esse país. A cidade também tem indústrias e a arrecadação maior do município vem da indústria. Tem 2 distritos industriais. Existe espaço para trazer mais indústrias e assim gerar mais emprego, já que é tão importante também na economia da cidade? Estamos trabalhando em 2 projetos importantes. Um é o 3º Distrito Industrial. Já temos a área e já está sendo feito pela engenharia, pela parte jurídica, toda a modelação para já ser apresentado à população, espero ainda esse ano. Isso já é uma realidade. Sim. E mais uma lei de incentivo, né, para que a gente possa trazer mais indústrias, que também vai para a Câmara para ser aprovada em breve, que também já está sendo trabalhada. Essa lei de incentivo, ela inclui o quê? Uma arrecadação menor, um ICMS não porque é do Estado, mas, no caso, algum imposto que possa ser mais atrativo para essa indústria vir? Exatamente. Alguma coisa que apoie, né, o investidor logo no início, para que ele possa se firmar e depois dar o retorno que a cidade espera. Isso é muito importante, porque cidades pequenas como Potirendaba, a população acaba tendo que procurar outros centros maiores, como, por exemplo, Catanduva e Rio Preto, para conseguir um trabalho formal, uma carteira assinada. E ter um emprego na cidade, a vida fica muito melhor. Isso vai acontecer? Como que está essa evolução para a geração de emprego em Potirendaba? Então, além dessa parte da gente falar do distrito e de incentivo, a gente tem tentado preparar, né, a nossa população. Então, a gente tem cursos, por exemplo, parceria com o Senar, né, que é o Jovem Agricultor. Nós temos parcerias com a ETEC, né, também, com cursos de administração. Nós temos cursos técnicos ali de curta duração. Capacitação, então, né, tipo prefeita? Cabeleireiro, cuidadores, o que mais que nós temos lá? Informática, quer dizer, estamos tentando preparar a mão de obra, porque a gente vê que emprego tem, o que às vezes falta é qualificação da mão de obra. E é importante porque Potirendaba é uma cidade que tem um comércio próprio, né, uma prestação de serviço próprio, né? Muitas vezes as pessoas não precisam vir para grandes cidades, ela acaba consumindo em Potirendaba, né? O objetivo da gente é sempre fortalecer o comércio local. Tanto é que houve a pandemia, nós não fechamos nada em momento nenhum, mantivemos aberto, inclusive, conversando. foi uma das poucas cidades da região, Potirendaba, se não me engano, Monte Aprazível, que meio que enfrentou o Sim. governo do estado, né? E você fez isso, né? Exato, foi um desafio muito grande, porque eu me lembro que o próprio prefeito aqui da cidade, numa reunião virtual, pediu, né, quase que impôs, né, que todos nós fechássemos, e não foi fácil, tive uma preocupação muito grande, né, porque nós dependemos de Rio Preto, principalmente o hospital de base, mas nós mantivemos aberto, os nossos comerciantes foram responsáveis e tudo que a gente combinou foi cumprido pela população e pelo comércio, e incentivando realmente ali o comércio local. Final de ano, a prefeitura deu uma moto para a associação comercial, para que fosse feito ali o sorteio, né, incentivando o consumidor nesse momento tão difícil que foi pós-pandemia aí, e a gente segue assim. Você acredita que essa sua decisão, que foi uma decisão muito, muito contrária ao que o governo do estado pedia,
ajudou de alguma forma a economia da cidade se manter um pouco no nível melhor que as outras? Com certeza. Qual é o comerciante, qual empresário que consegue se manter fechado, pagando aluguel ou conta de energia ou pagando salário de funcionário sem entrar dinheiro, sem ele trabalhar? Não, né? Não tem cabimento, isso é um absurdo. Então, é claro que com esse apoio, eu digo assim, entrou menos clientes, entrou menos dinheiro, mas não fechou, né? Foi o mínimo necessário para a subsistência. Aquele negócio de fica, né? Fecha tudo, fica em casa, depois a gente vê, a gente já está vendo agora essa inflação altíssima que a gente está passando, não só nós, o mundo inteiro, porque além da pandemia, essa guerra e tudo mais. Mas lá a gente conseguiu, se você passar pelas ruas, diferentemente talvez daqui ou de outras cidades, vai ter menos placa de vende-se ou aluga-se. Isso é muito importante, né? Sim. Perfeita. Vamos falar um pouco sobre a estrutura da cidade, a infraestrutura da cidade. Eu sei que você tem investido bastante em trânsito, vocês têm uma vontade de tirar a frota, o fluxo de caminhões de dentro do centro da cidade, que como é uma cidade agrícola e industrial, passa muita coisa pesada ali no centro. O que está sendo feito para melhorar esse trânsito na cidade? E deixar com mais segurança as ruas, né? Nós já fizemos, vem caminhando, o Zé Luiz fez uma parte do anel viário na gestão dele, eu nas minhas outras gestões fiz também uma parte do anel viário, agora nós já temos aí um outro pedaço, né, outro trecho do anel viário para ser executado e nós fizemos uma reunião semana passada com os 11 maiores empresários da cidade que têm caminhões pesados, inclusive a nossa empresa, para que nós discutíssemos como tirar esse volume da cidade, conservação das nossas vias, segurança com as nossas crianças, barulho e todos os outros dissabores. E, de uma forma participativa, os 11 empresários estiveram no gabinete, conversamos, abrimos o mapa ali na mesa e tomamos já algumas medidas para tirar o fluxo de caminhões do centro da cidade. Prefeito, uma coisa que chama atenção, que intriga um pouco a gente que está do lado de cá, é porque para se fazer uma obra como essa é preciso de verba. E não é uma obra pequena, é uma obra de milhões. E a gente sabe que as cidades não têm, às vezes, muito dinheiro para nem conseguir tratar a própria folha de pagamento. Potirendaba não é diferente, apesar de ser uma cidade que arrecada bastante. Como conseguir essas verbas junto ao governo estadual, já que você vem contra ao governo estadual? Olha, a questão assim, não é nem que eu sou contra o governo estadual, eu fui contra essa atitude ditadora, né? Eu acho que o governo se comportou até então de forma como um ditador, ele não conversou com os prefeitos, ele não conversou com a população, ele impôs, e isso aí eu acho não concordo, então esse é um ponto. E essa forma mesmo de distribuição, foi bom que você tocou nisso, eu acho que o Brasil avançou muito, nós temos aí, né, na educação, né, o Fundef, né, o Fundeb, que distribui proporcional ao número de habitantes. Nós temos aí o FPM, que distribui proporcional ao número de habitantes. E eu acho que o restante devia ser tudo assim. O ICM devia ser assim, proporcional ao número de habitantes, assim como essas emendas parlamentares, que na verdade ficam uma moeda de troca entre o presidente e deputados, entre o governador e deputados, e entre deputados e prefeitos, né? Então, quem é que ganhou maquinário, né, na última semana? Quem é que ganhou caminhões? Quem é que ganhou? Quem realmente merece, de acordo com o número de habitantes, de acordo com a necessidade? Ou quem bateu palma, né, e prestigiou e puxou o saco, né, do político? Você é uma pessoa muito franca e é visível que você não concorda com esse tipo de política feita pelo governo de São Paulo. Isso prejudica, de certa forma, a arrecadação a conseguir verbas e poder colocar em prática, por exemplo, o plano do anel viário? Juliano, o meu eleitor, o cidadão de Potirendaba que votou em mim, ele não se vende. Prova disso que na última eleição, a parte contrária soltou um monte de dinheiro e nós não soltamos dinheiro algum e nós vencemos. Então, o meu eleitor, ele não é aquele eleitor que se vende. E eu tenho certeza que ele tem orgulho da prefeita deles, que não se vende. Eu estou buscando, pedindo, mostrando, apresentando projetos, apresentando números de forma responsável, incansável.
Agora, me vender o meu povo para favorecer um candidato, para que ele tenha um cargo político, para ele se beneficiar, a família, os amigos, não, aí não. E então eu tenho certeza que eu tenho. Traz uma certa dificuldade? Traz. Mas tudo que a gente consegue na raça, a gente consegue na honestidade, a gente consegue de uma forma clara, transparente, que a gente não negocia. Tem algumas coisas que não existe, que não se negocia. Não é isso? Vamos falar de política, já que a gente está falando de política. Apoio para essas eleições agora, em outubro. Você já se decidiu com relação ao governo estadual, federal e também para deputados? Lá eu já me decidi no seguinte sentido, eu penso que boa parte da população está comigo. Lá a gente não apoia, não vota em candidatos da esquerda, em candidatos que querem implantar nesse país o socialismo. Ponto. Então, se você tiver um bom projeto de governo, não é? Se você for favorável à liberdade religiosa, à liberdade de expressão, e se você for favorável a que a gente consiga manter uma segurança jurídica e que a gente tenha liberdade de falar o que pensa e de agir de acordo com os princípios familiares ou de cada um, esse candidato tem moral lá para pedir voto para entrar na nossa cidade. Já tem um nome? Temos vários nomes bons, né? Mas que eu não gostaria de citar agora para não ser injusta com alguns. Mas a prerrogativa básica né? Seja uma pessoa do bem, né? Faça o melhor para o seu país, venha com propostas, não mexa com a nossa liberdade de forma alguma e apresente suas propostas aí. Gislaine, você como uma mulher na política, sabe como é difícil, além de tudo isso que a gente acabou de falar, dessas barganhas políticas, a mulher também enfrenta uma certa dificuldade. Quando você coloca a sua pastinha e vai para o governo lá em São Paulo, para o Palácio, pedir a verba, você sente diferença nisso? Como que funciona? E esse apoio seu em querer incentivar mais mulheres a fazer parte da política, que você faz um trabalho com relação a isso também, né? Sim. Olha, eu sinceramente, assim, algumas pessoas não vão gostar que eu fale isso, mas eu não vejo. Aonde eu vou, em Potirendaba eu fiz campanha, eu entrava na borracharia, na roça de cana, eu entrava nas indústrias, eu entrava em qualquer lugar, cumprimentava, abraçava, beijava, nunca tive um problema. Governo federal, eu vou a Brasília, entro, saio de ministério, não tem problema. Em São Paulo, entro no palácio, cumprimento todo mundo, peço o que eu tenho que pedir. Eu acho, Juliano, é a postura da pessoa. Não importa se você é homem, se você é mulher, não importa essa questão de gênero, se você é gay, não importa nada disso. Importa fazer o seu trabalho, né? Com responsabilidade e seriedade. Porque você passa isso para as pessoas, não é? Quando você é sério, quando você está bem intencionado, quando você sabe o que você está fazendo. Então, sinceramente, algumas mulheres talvez gostariam que eu falasse, olha, eu como mulher fui isso, fui aquilo, mas não. Eu sempre consegui me colocar, sempre tive respeito, eu não tenho o que falar sobre isso, não. Vamos falar sobre a política nacional, governo Bolsonaro. Qual que é a tua entrada hoje? Você se dá bem com esse governo? Eu acho que hoje nós não temos muita opção. Nós temos aí, polarizou, não é isso? Não temos terceira via, né? Falaram que a gente ia ter terceira via, a gente esperava até que ia ter, mas não temos terceira via. Então hoje nós não temos opção. Ou você é de direita, ou você é de esquerda. Não tem o que. Tanto é que, né, já tivemos aí um candidato que na reunião tocou o hino da Internacional Socialista, é assim que fala? Então, quer dizer, já ficou claro, né? Já ficou dito. Então, agora cabe a nós a gente escolher. Você quer continuar com um país livre de direita, né? Onde cada um tem a liberdade de trabalhar, construir e fazer? Ou você quer um país socialista, onde o governo vai tomar posse de algumas coisas ou, quem sabe, de tudo? A gente já viu que o que é do Estado, infelizmente, se tem a educação, se você tem a oportunidade de pôr seu filho hoje, infelizmente, não estou falando faculdade, estou falando nível primário, né? Se você tiver a oportunidade de pôr numa escola pública ou particular, você põe aonde? Na particular. Entre ficar no SUS e ter um plano de saúde, você vai para onde? Para o SUS. Por quê? Porque o que é gerido pelo Estado, infelizmente, não é bem gerido. Então, eu não quero que a gente tenha o socialismo e que o Estado cuide de todo o restante, porque ele já mostrou que ele não tem condição para isso. Então, por isso, o meu posicionamento pela direita. Gislaine, você como uma empresária, há muitos anos à frente de uma indústria muito grande, agora tem uma administração pública nas suas mãos. Você acha que isso fez a diferença? Eu acho que a forma, porque a nossa empresa dá lucro,
não é? A nossa empresa vai bem. Então, se a gente levar para iniciativa pública o que dá certo na iniciativa privada, eu acho que é o, né? Eu fico imaginando hoje se a gente desse o comando da nossa empresa para os políticos que estavam no poder, por exemplo, lá na cidade, que deixaram a prefeitura com 22 milhões de dívidas. Se a nossa empresa tivesse passado num regime socialista para as mãos deles, por exemplo, que jeito que estaria a nossa empresa hoje? Você acha que, então, a capacitação política é uma coisa que precisa ser evoluída no país? Com certeza. E eu espero que a gente volte a ter orgulho e não precise pagar escola para as nossas crianças. Eu espero que a gente chegue num ponto que não precise ter mais plano de saúde, né? Que a gente tenha uma saúde muito boa. Então, não é que eu acho que o governo não deva cuidar. Eu só tenho essa constatação de que o governo hoje não está preparado para isso. Hoje nós não temos. Inclusive segurança pública. Nós temos segurança hoje? Está todo mundo pondo suas câmeras, contratando seus seguranças, fazendo, na medida do possível, né, a sua própria segurança. Inclusive, Potirandaba tem registrado bastante crime com relação a furto de residência. Vocês têm a guarda municipal lá. Essa guarda está sabendo lidar com essa situação? É difícil porque nós temos a guarda, a polícia civil muito competente, a polícia militar que a gente paga atividade delegada, temos só na prefeitura mais de 200 câmeras, 240 câmeras de monitoramento. Vigiada, né? Sim. Só que o que acontece? O rapaz entra lá, furta, bate na dona de casa, furta, né, rouba, leva embora. A polícia vai lá e prende, a guarda vai lá e prende. E daí? O sistema solta, não é? Então a população tem mania de falar muito mal da polícia. Mas a polícia, com os seus defeitos, que toda categoria tem seus problemas, mas a polícia vai lá e faz a ação dela. E daí? É o menor, levou lá, ele roubou, matou muitas vezes, e ele é solto em poucos dias, ou nem preso muitas vezes é. Então a gente precisa rever, não é questão da polícia, da guarda. Não adianta ter a guarda, ter a polícia, se a hora que chega lá, a justiça solta. Temos que ter uma melhora, eu não sei como que eu vou dizer, nós temos que melhorar as nossas leis, não é? E nós, população, temos que deixar de ser hipócritas, né? Que fica ali naquela conversa do politicamente correto, não é? E a gente está passando aí por um monte de situações que eu penso que a gente deveria, mudar e tomar atitude nesse sentido. Prefeita Gi, o teu discurso é muito forte e isso faz muita diferença, principalmente no cenário político hoje, né? Tua pretensão política se estende além de uma prefeitura? Eu sou prefeita de Poti. Se eu tivesse que sair candidata, eu teria que ter me afastado, né? Então, eu deixo sempre isso claro. Eu sou apaixonada pelo país, eu sou apaixonada, né, pela cidade, pela política. Então, eu acho que não precisa ninguém falar para mim, na minha idade, na altura da minha vida, o que eu tenho que fazer. Eu não preciso ter cargo para isso, proposta para isso, ou alguém me pedir para fazer isso. Eu faço isso como responsabilidade pelos meus filhos, pela minha neta, né, os netos que virão aí. E eu acho que todo mundo tinha que fazer, dentro do seu tamanho. Se você não tem um cargo, faça isso na sua casa, faça isso no seu bairro, faça isso no seu trabalho. É a responsabilidade de cada um. Não deixar tudo cobrar só os políticos e a gente não se manifestar e não fazer nada. Não sou candidata a nada, nem posso ser, porque não me desliguei em tempo. Tá, perfeita. Para a gente encerrar nossa entrevista, qual que é o legado político que a Gi Franzotti quer deixar para a população de Potirandaba? Olha, entre outras coisas é isso, sabe? É fazer valer o seu direito, lutar pelo seu direito, não abaixar a cabeça para ninguém se você estiver no seu direito. Meu pai dizia que não tem juiz, que não tem deputado, que não tem ministro, que não tem ninguém. Se você está no seu direito, você não tem que se humilhar, abaixar a cabeça para ninguém. Então é assim, que eu quero que a minha população lá lutem. Lá eu sempre falo, reclamem, coloquem, liguem, falem do buraco, do problema da saúde e tal. Sempre falei isso. Então o meu legado maior não são prédios e obras que a gente já fez bastante, vamos fazer até o final. O meu legado maior sejam brasileiros, exerçam o direito de vocês, não deixem ninguém comprar vocês, não deixem ninguém levar vocês na conversa, não sejam moeda de troca para ninguém, para político malandro nenhum. Bom, esse foi o recado da Gi Franzotti, prefeita de Potirandaba, e a você que acompanhou o Tela Política, obrigado pela audiência e até o próximo episódio.